Boa tarde a todos, vamos lá para continuar a sequência do Albrooks para vocês. Albrooks operando Price Action Tendências, dando continuidade ao vídeo 23, agora é o vídeo 24. Antes um recadinho, WhatsApp aqui, QR Code. Quem quiser ajudar o canal, fique à vontade, tá? Na descrição tem link de curso gravado, tem link do Telegram, tem link da sala de aula, tem os links das playlists, tudo aí na descrição. Antes, pessoal, de qualquer coisa, para dar início, não se esqueçam, tá, de curtir o vídeo. Curte o vídeo, compartilha com os amigos, ajuda o professor a ter relevância aí no meio, tá? Trazer mais seguidores para assistir os vídeos aí, que eu acredito que sejam de qualidade, porque senão vocês não estavam aqui no 24º vídeo assistindo comigo aqui, né, falando para vocês sobre Albrooks. E vamos dar continuidade, né? Então, no vídeo passado eu falei que ia conferir o gráfico estava certo, na verdade o que estava errado era o texto, que era de outro capítulo. Por algum motivo, na apresentação, ele confundiu os slides, tá? Então eu trouxe aqui para a gente dar continuidade para falar, né? Ainda da importância do fechamento da barra, né, pessoal? Então vamos lá, tá? Dando continuidade no vídeo anterior. Os gráficos de time frames menores permitem stops menores, mas tem um risco maior de estopar, né, ou impedir um profissional de negociar. Então, assim, se eu estou olhando um gráfico de 5 minutos, ele vai me dar ótimos sinais. Ah, mas eu posso operar um gráfico de 3 minutos, que é esse quadradinho aqui que a gente vai ver que ele está falando. Então, muitas vezes, eu posso ter um sinal no 3 minutos, também interessante, mas eu vou ter muito mais stops, vou estopar muito mais vezes, do que se eu olhar o mesmo sinal no gráfico de 5 minutos. Se eu aguardar um gráfico de time frame maior, também me dá o sinal. Então a inserção à esquerda, né, o pop-upzinho aqui à esquerda, mostra os traders usando o gráfico de 3 minutos foram estopados, mas os traders que confiaram no gráfico de 5 minutos não foram estopados. Aqui na barra 11, está falando aqui na região da barra 11. A gente vai entender o porquê, tá? Os 5 minutos do E-mini, né, do mini S&P, eles tiveram uma forte tendência de baixa por semanas e agora estavam começando a ter recuos maiores. Então, após várias semanas, já começando a ver alguns recuos maiores, alguns recuos mais relevantes, no caso aqui do E-mini, tá? Cada nova, não noiva, né? Cada nova mínima, o preço estava sendo comprado e os longs eram negócios lucrativos e contra tendência. Então, a cada nova mínima que o mercado fazia, eu já tinha negociações grandes o suficiente para se fazer um scalp, né? Então, eu já tinha negociações lucrativas para compradores ali que operam long a ponto de fazer um scalp. A minha miniatura da esquerda é um gráfico de 3 minutos e o da direita é um gráfico de 5 minutos, tá? A barra 11 era uma barra forte de reversão de alta, em uma reversão de duas barras. Então a barra 11 era uma barra forte de reversão de alta, né? Aqui ó, a barra 11, numa reversão de duas barras, principalmente no gráfico de 5 minutos, né? E foi a segunda tentativa de reverter para cima, porque a primeira tentativa foi aqui foi a segunda, né? Primeira tentativa, aqui foi a segunda. Legal, tá? Foi a segunda tentativa de reverter para cima de uma baixa mais baixa, né? Foi de um fundo mais baixo, né? A segunda barra depois da barra 10 foi a primeira, então a segunda barra aqui nesse primeiro topinho foi a primeira. E o terceiro empurrão para baixo do dia, então um possível, né, fundo em cunha, né? Então ele tinha um empurrão, dois empurrões, então tinha um possível fundo em formato de cunha. Olha a cunha aqui, ó, tá? Então vamos lá. Esse é um exemplo perfeito de um problema comum que os traders enfrentam, tá? Quando tentam reduzir o risco observando um gráfico de prazo menor. Por quê? Assim como nos gráficos de 5 minutos e gráfico de 3 minutos, também tinha uma barra de reversão na barra 11, ó, barra de reversão na barra 11. No entanto, o stop abaixo da barra de entrada foi atingido por uma barra de tendência. Ó. O stop abaixo da barra de entrada, a barra de entrada foi aqui, ó, nessa barrinha aqui, ó, tá? Então aqui eu teria o que? O stop aqui, que essa barra preta acabou acionando. No entanto, o stop da barra de entrada foi atingida por uma barra de tendência de baixa, com uma parte superior e inferior raspada, uma barra careca, shaved, que a gente chama, né? Uma barra careca onde ela não tem sombra, indicando vendedores fortes, indicando que aqui ainda teria vendedores fortes. Mas se eu olhar aqui nos 5 minutos, ó, a barra 11, a barra de sinal foi essa barra daqui na sequência. Ela não teve essa barra forte, ó, ela teve uma
Uma sombra inferior que foi uma absorção dos vendedores ali, né? Dos compradores absorveram o movimento de venda. E o sinal seria após, seria como se você tivesse entrado aqui, ó, e não entrado aqui. Então, após esse movimento, quem fez esse movimento pelos 5 minutos não foi estopado. Quem fez esse movimento pela barra de sinal, né, barra de entrada, o stop aqui, foi estopado quando essa barra negativa fez aí na nossa cara, tirando a gente do trade, né, estopando a partir daí, né. Deixa eu só ajustar uma coisa aqui, pronto. Dando continuidade. Agora a gente vai falar, pessoal, dos fundos negociados de bolsa e também dos gráficos invertidos, né. Então a gente existe fundos e existe também gráficos invertidos. Eu já comentei até em live com vocês desses gráficos invertidos, né? Lá nos Estados Unidos existe bastante, né? Aqui no Brasil a gente ainda não tem esses gráficos. Às vezes a ação do preço se torna mais clara se você mudar alguma coisa que você está vendo no gráfico, né? Você pode alternar para um gráfico de barras ou de linha, né? Um gráfico baseado em volume ou baseado em ticks, né, que a gente falou que pode ser, por exemplo, o Renko é baseado em ticks, gráfico de pontos é baseado em ticks. Isso pode, de vez em quando você não está entendendo o que está acontecendo, te dar uma clareza sobre o que está acontecendo, você mudar o tipo do gráfico, né? Ou para você mudar para um prazo mais alto ou prazo mais baixo. Então eu falo, não está entendendo o que está acontecendo? Joga no time frame maior. Ah, tá olhando no 5? Não está entendendo? Vai lá e põe no 15 minutos. Põe no 60. O gráfico de time frame maior, ele tem menos poluição gráfica, vai ficar mais fácil de você entender aquilo que está acontecendo, tá? Então, vamos lá. Um gráfico baseado, né, o time frame mais alto ou mais baixo, se você está no 60, você pode baixar, ou simplesmente você pode imprimir o gráfico, olhar no papel para ver se tem alguma coisa diferente. Vários fundos de índice negociado em bolsa, ou ETFs, também são úteis. Você pode usar um ETF do SPY, né, do S&P, que é o SPY, né, por exemplo, tem o SPDR, que é do S&P 500, você tem o SPY, que é o ETF do S&P 500, é quase idêntico ao mini, muda pouca coisa, mas tem uma ação às vezes mais clara, porque ele tem menos volatilidade. Então é como se no índice futuro você fosse olhar um BOVA11, como se você fosse olhar o IBOV, para tentar entender o porquê daquela movimentação específica que está ali acontecendo, tá? Além disso, pode ser útil considerar o gráfico a partir de uma perspectiva oposta, que são os gráficos invertidos. Se você está vendo uma bandeira de alta, mas algo não está certo, você não está entendendo, considere olhar para o ProShare Ultra Short, que é o que? É o S&P de cabeça para baixo, vendido, né? Que tem o SDS, que é um ETF baseado no SPY, com o dobro da alavancagem, ele é mais volátil. Então, o que significa? Que a cada 1% que o SPY anda para uma direção, o Ultra Share anda 2% para outra. Então, como ele é mais volátil, muitas vezes um movimento que está muito travadinho, no Ultra Pro Share, né, Pro Share Ultra Short, desculpa, você consegue ver ele um pouco mais ampliado. Se você olhar para ele, você pode descobrir, né, que a gente estava falando, se seria sensato comprar a bandeirinha do mini, em vez disso esperar por mais ação. Então, quando você olhar, você pode falar, não, em vez de eu comprar essa bandeirinha, eu vou esperar, porque eu estou vendo aqui no SDS, que é o ProChart, né, o Ultra Short, ProShare Ultra Short, eu vou observar e falar, não, aqui eu preciso esperar mais alguma coisa para poder fazer alguma coisa, né, para poder se desdobrar, para depois ver alguma coisa, operar descoberto, vendido, seja lá como for. Então, como que funciona isso? Tá? Ó, como mostrado no gráfico, o superior é o E-mini, então esse aqui é o E-mini normal, tá? Essencialmente idêntico ao SPY, idêntico ao SPY. Muda pouquinha coisa, né? O gráfico do meio é o SPY. Mas a ação do preço do SPY, às vezes, é mais fácil de ler, porque seu tamanho de tique é menor, tá? Muitas vezes torna os padrões mais claros. Porque você pode ver que aqui, ó, tá? Ele fica, ó, é 1,41700. Quando você vai para o SPY, ele não tem essa numeração comprida, ele é 141.88, tá? Então ele tem uma numeração mais curta, né? Então isso fica mais fácil muitas vezes de você entender a movimentação, porque ele não vai picotar tanto. O gráfico inferior, que é o que a gente fala que é o Ultra Share Pro Short, né? É um ETF que é o inverso do SPY.
com o dobro da alavancagem. Então ele é o dobro de alavancagem mais volátil também, né? Às vezes o gráfico do SDS fala que você reconsidere sua interpretação do gráfico do E-mini. Muitas vezes você não está entendendo o que está acontecendo aqui, mas quando você olha ele numa perspectiva diferente, você fala, opa, aqui eu tô vendo um cenário diferente, eu tô vendo um cenário, não diferente, né, mas eu tô vendo um cenário que você pode estar identificando uma alta, e aqui você não está identificando uma queda, você fala, mas aqui eu tenho claramente um movimento que pode ser um movimento de alta, né? Então você pode entender um pouco melhor sobre os gráficos ali olhando, né, tanto os ETFs normais, que é o SPY, por exemplo, ou olhando o SDS, que é o E-mini invertido, tá? Então aqui, ó, como mostrado em um dia de triple witching, né, que é um dia específico, a gente fala que tem bruxas triplas, né, que a gente fala, né, que tem o quádruple witch também, que são das 4 bruxas. Nesse caso tenho vencimento de contrato futuro, tá? Eu tenho vencimento de opções, tá? E eu tenho vencimento, e tem mais um vencimento de contrato futuro de opções e vencimento do futuro. Porque eu tenho um contrato futuro de ações, muitas vezes de opções e contrato futuro, tá? O preço do SPY é ajustado, o que muitas vezes resulta em uma abertura com uma lacuna maior que o E-mini. Então, uma lacuna, ó, o SPY abriu ajustado e o E-mini não abriu com esse ajuste, por causa do ajuste da abertura, dos juros que está embutido dentro daquele contrato. O SPY está à esquerda, e o mini está à direita, então a gente pode não ter esse gap. No entanto, em seguida, eles praticamente negociam tique por tique. Então, após a abertura, praticamente tudo que acontece aqui é igual em ambos, né? Então, isso é interessante a gente observar. Portanto, não se preocupe com a lacuna, não se preocupe com o gap. E negocie a ação do preço à medida que o dia se desenrola. Então, você vai negociar o movimento do dia igual, como se fosse a mesma coisa de um ou de outro, porque eles são espelhados, tá bom? Vamos lá, deixa eu dar um golinho d'água aqui. Vamos falar de entradas secundárias ou second entries. Os analistas frequentemente, uma coisa que é interessante, pessoal, é entender que até agora a gente só está falando, nós estamos praticamente, passamos da metade do livro, mas até agora a gente só está falando de conceito básico. A gente nem começou a analisar a tendência, nem começou a analisar a linha de canal de alta, né, linha de retorno, microcanais, que são os movimentos de tendência, para entender como esse primeiro livro ele é um pouco mais pesado, porque a maior parte do livro a gente está falando só de conceitos básicos para vocês entenderem os conceitos básicos e a partir daí começar a entender o que ele vai falar de operacional, de tendência, de entradas e tudo mais, tá? O livro é assim mesmo, pessoal. Então vamos lá, second entries. Os analistas frequentemente afirmam que fundos no gráfico diário geralmente exigem uma segunda reversão a partir do mínimo para convencer trades suficientes, né, a operar no mercado com uma possível nova tendência de alta. E o que ele está falando? Que normalmente, quando eu tenho uma reversão, né, quando eu tenho geralmente um motivo de reversão, o mercado exige uma segunda reversão a partir da mínima anterior para convencer traders suficientes que agora eu vou ter uma tendência de alta, né? No entanto, isso também é verdade para topos, né? Também para topos. Então, normalmente quando eu tenho um topo, normalmente eu vou ter um topo duplo, uma segunda entrada, uma entrada tardia, né? Uma segunda entrada quase sempre tem mais probabilidade de resultar em uma negociação lucrativa que a primeira entrada, porque a primeira entrada eu tenho mais chance dela ser uma tentativa falsa de reversão. A segunda, na sequência da primeira, eu tenho uma maior chance dela ser uma entrada confirmada a partir daquela primeira tentativa de reversão. A segunda entrada está permitindo que você entre a um preço melhor do que a primeira. Desconfie que isso possa ser uma armadilha. A maioria das boas segundas entradas ocorre ao mesmo preço ou a um preço pior do que a primeira. Então ele está querendo dizer o seguinte, se eu tenho um topo duplo, por exemplo, numa segunda entrada, o normal é que ela acontece no mesmo ponto ou seria melhor que ela acontecesse num ponto abaixo da primeira. Então dificilmente você vai ter uma segunda entrada que ela vai ser melhor e você vai fazer ela vendido acima da primeira entrada, tá? Um trader de segunda entrada é alguém que entra tarde, então você entra atrasado, tentando minimizar o risco, e o mercado geralmente o faz pagar um pouco mais por essa informação adicional.
Então, se você não antecipa a entrada, você espera uma confirmação, normalmente você vai pagar um pouco mais. Ou seu stop pode ser um pouco maior, ou seu alvo vai acabar sendo um pouco menor, tá? Se ele estiver lhe dando um preço mais baixo, pode ser um sinal de que você está perdendo algo e deve considerar em não realizar a negociação. Na maioria das vezes, um bom preenchimento equivale a uma negociação ruim, né? Um preenchimento ruim equivale a uma negociação boa. Então aqui ele está mais ou menos falando o seguinte: muitas vezes um sinal bom equivale a uma negociação ruim, tá? E um sinal ruim equivale a uma negociação boa. Muitas vezes o melhor sinal é um sinal ruim. Isso que ele está falando, a gente vai ver isso mais para frente também, tá? Se você está posicionado contra um movimento, tá? Por exemplo, vendendo a primeira reversão em uma tendência de alta forte, e a primeira reversão você vai estar vendendo na primeira reversão de alta forte, né? Em que o movimento teve cerca de 4 barras consecutivas de alta, ou 2 ou 3 barras grandes de alta, há muito momento de compra para você estar colocando uma ordem na direção oposta. Então você está pondo uma ordem na direção oposta de um momento forte de alta. É melhor esperar por uma entrada e não realizá-la. Esperar que a tendência se torne por 1 ou 2 barras e em seguida entrar na segunda tentativa do mercado reverter. Então ele está falando, se eu tenho um movimento forte de alta, 3, 4 barras de alta, você não entrar nesse ponto, você esperar o quê? Eu tenho uma tentativa de reversão, o mercado vai responder e você entrar na segunda tentativa de reversão aqui, por exemplo. Então, você entrar na segunda superação, o que ele chama de L2, no caso, seria o ideal para você estar entrando uma segunda tentativa para fazer o movimento e não na primeira tentativa, que é o L1 nesse caso, tá? Vamos olhar aqui esse gráfico aqui, ó. Houve muitas negociações de segunda entrada hoje, nessa figura, na figura 10.1. E todas, exceto uma, foram a um preço igual ou pior que a primeira entrada. Observe a negociação ao longo da barra 10. Então aqui eu tenho a barra 10. Tá? O mercado está permitindo que você compre a um tick melhor do que os trades que compraram na barra 9. Então, na barra 9, que é uma barra de superação de máxima, que a gente fala de H, aqui no caso seria um H2, né? Aqui na barra 10 você estaria comprando já um tick mais abaixo do que na máxima da barra 9. Então você estaria comprando um pouquinho melhor do que os trades da barra 9. Em geral, a máxima, né, o preenchimento da negociação se aplica. Sempre que o mercado está oferecendo um preço vantajoso, assuma que você está interpretando o gráfico incorretamente. Normalmente é melhor não fazer a negociação. Mesmo que a barra 10 tenha sido uma segunda barra de entrada, o momento descendente do mercado era forte. Pelo visto, o canal de baixa apertado a partir da barra 8. Então, se eu fizer um canal de baixa a partir da barra 8, tá? Eu consigo ver aqui, ó, um movimento forte de queda, mostrando que essa superação aqui era muito ruim para estar comprando, principalmente porque ela foi abaixo da barra 9, do rompimento da barra 9. E lembra que ele falou? Normalmente a segunda entrada, se eu vou entrar de compra, eu quero comprar barato. Raramente essa segunda entrada vai ser mais barata do que a primeira entrada, a segunda entrada atrasada. Então, o ideal seria que fosse assim, para você saber que você não pegou na primeira, a segunda você está pegando mais caro, você está pegando atrasado. Por quê? Porque o sinal é melhor. Então, normalmente, quando o mercado te dá um sinal melhor, você tem a tendência de entrar atrasado ali na operação, tá? Isso que ele quis trazer para a gente. Vamos lá. Antes de fazer uma negociação contra a tendência, é sempre melhor ver alguma evidência nas várias barras anteriores de que os compradores foram capazes de se mover, do que apenas alguns ticks acima da barra anterior. Então vamos lá. Antes de fazer a negociação contra a tendência, é sempre melhor ver alguma evidência nas várias barras anteriores. Então eu tenho que olhar, por exemplo, a evidência das barras anteriores antes de fazer uma entrada aqui na barra 10, por exemplo. Como discutido no livro 3, né, onde ele vai falar depois, a maioria de topos ocorre a partir de algum tipo de micro duplo topo. Com a barra 1 e a barra de reversão de baixa, duas barras anteriores. Eu tenho barra 1, ó, e eu tenho duas barras anteriores, eu tenho essa barra que é uma barra de reversão de baixa, tá? E a maioria dos fundos ocorre a partir de algum tipo de microfundo duplo, como a barra 18 e a barra 17. Então eu tenho aqui, ó, microfundo duplo, eu tenho a barra 17 que marca um fundo
e a barra 18 que marca um fundo. Então, normalmente eu tenho uma reversão no microtopo, tá? E eu tenho a reversão no microfundo duplo. Então, normalmente a gente tem esses movimentos de microfundos e microtopos quando a gente vê que o mercado está começando a querer reverter. É bem comum, principalmente com duas barras de sombra superior ou duas barras de sombra inferior, tá? As sombras são muito importantes ali para a gente estar observando nas barras, tá ok? Deixa eu só ver uma coisa aqui, pessoal. Dá para a gente falar mais isso aqui antes da gente interromper o vídeo. Antes de fazer uma negociação contra a tendência, é sempre melhor ver alguma evidência de várias barras. Acho que isso aqui a gente já falou, né? Tá, é a próxima. Aqui. Voltei demais, né? Quando o momento está forte, é melhor esperar por um segundo setup de reversão, antes de negociar contra a tendência, né? Na barra 1, seguiu 5 barras de tendência de alta, né? Então, na barra 1, ó, eu tenho 5 barras de tendência de alta. Para que um momento ascendente muito forte para estar fazendo vendas na primeira tentativa. Então, um movimento muito forte para estar fazendo venda na primeira tentativa de reversão, né? Traders experientes esperariam para ver se os compradores falhariam uma segunda tentativa de alta antes de entrar numa operação de venda, que isso ocorreu numa entrada de venda abaixo da barra 2, uma segunda tentativa de reversão. A barra 3 foi uma primeira, deixa eu apagar aqui, a barra 3 foi uma primeira entrada de long, primeira tentativa de long, né? Uma nova mínima do dia, fazendo uma nova mínima do dia, tá? Mas depois de 6 barras e um fechamento altista, faz mais sentido esperar por 6 barras sem um fechamento de alta. Faz mais sentido esperar por uma segunda barra de longa, ou de alta, que ocorreu na barra 4. Então, o que ele fala, né? Então, você nunca entra no H1, aqui o caso é a primeira tentativa de reversão. Você vai entrar onde? Na segunda, que é o rompimento ali que a gente chama de H2. Então, dá sempre preferência para o segundo sinal, que é um sinal mais claro, principalmente porque vem de várias barras de queda, sequenciais de queda. Tá ok, pessoal? Continuando aqui. A barra 5 seguiu 4 barras de tendência de baixa, o que é um momento descendente muito forte para comprar. Então, a barra 5 eu tenho várias barras de queda, né? Uma segunda entrada não se desenvolveu, então traders habilidosos evitaram uma perda ao esperar. Então, se você esperou uma segunda entrada que ela não ocorreu, você não tomou um stop aqui na tentativa de pegar uma reversão. A barra 10 seguiu 6 barras com mínimas mais altas à espera de 2 barras com pequenos corpos de baixa. Então, a barra 10, várias barras de alta, com apenas 2 micro barrinhas aqui, ó, com barras de baixa, né, com barras pequenas, mas de queda, tá? Indicando um momento altista, muito forte para uma operação de venda. Houve uma segunda entrada na barra 11, que era uma barra de reversão de baixa. Então, aqui, ó, quando ela perde a mínima nessa barra, seria a primeira tentativa, e aqui seguiria a segunda tentativa numa entrada ali de reversão de baixa, tá? Então, é importante a gente entender essa questão das entradas atrasadas, pessoal, tá? A gente vai falar mais sobre isso ainda, né? Quer ver, ó? A gente vai falar, tem mais coisa aqui pra gente falar sobre entradas atrasadas, mas a gente vai falar na próxima, né? A gente vai falar de entradas atrasadas e entradas perdidas, né? Missed entries, né? Então a gente vai falar isso no próximo vídeo, tá? Fique tranquilo, vai ter muito vídeo aí, pessoal. Acredito que vai ter mais uns 30, 40 vídeos pra gente falar. Eu vou tentar, pessoal, que eu vou terminar essa parte, esse contexto básico em vídeos curtos para ficar mais fácil de vocês reverem. Quando a gente começar a falar dos gráficos operacionais, das operações, os vídeos eles tendem a ficar mais longos. Vídeos de 40, 50 minutos, até 1 hora aí, falando direto para vocês. É que cansa um pouco, tá, pessoal? Então, ficar 30 minutos falando sem parar, a voz, a garganta já começa a secar. Então, por exemplo, eu gravei 2 vídeos na sequência, agora eu vou ter que parar um pouquinho, uma meia hora, tomar uma água, respirar um pouco e começar a gravar vídeo de novo para vocês. A ideia hoje é eu gravar uns 4 vídeos, já deixar aí 4 vídeos gravados e programados aí para vocês. Tá ok? Não esqueçam de curtir o vídeo, compartilha, deixa o like e até a próxima. Valeu!